Pouca gente sabe, mas os Estados Unidos e a Rússia estão muito mais próximos do que parece, separados por apenas 3 quilômetros, e o mais curioso é que eles chegam até a se conectar às vezes. Entre os dois países está o Estreito de Bering, e bem ali no meio, quase como um segredo escondido no mapa, ficam duas ilhas minúsculas, as Diomedes. A ilha Diomede Menor pertence aos Estados Unidos e abriga uma das cidades mais isoladas do país, chamada Diomede, com apenas 82 moradores. Já a Diomede Maior pertence à Rússia e é desabitada. Só há presença militar por lá. Ou seja, Diomede é a cidade americana mais próxima da Rússia, separada por um estreito de apenas 3 quilômetros de água. Mas aqui vem a parte mais impressionante. No inverno, o mar congela, formando uma ponte de gelo natural entre as duas ilhas. E tem mais. Essas ilhas estão em fusos horários diferentes. Entre elas passa a linha internacional de data, criando uma diferença de 21 horas. Isso quer dizer que, ao cruzar da ilha americana para a russa, você literalmente salta para o futuro, como um verdadeiro viajante do tempo. Você sabia que os Estados Unidos liberam cerca de 14 milhões e meio de moscas vivas no Panamá toda semana? Parece loucura, mas o Panamá nem se importa com isso. Na verdade, ela funciona como uma barreira de proteção para toda a América Central e do Norte. O motivo é combater a mosca da bicheira, parasita que deposita ovos em feridas abertas de animais e humanos. Suas larvas se alimentam de tecido vivo, causando infecções graves, dor e morte de animais. Para combater essa praga, os Estados Unidos desenvolveram um método único chamado técnica do inseto estéril. Moscas machos são criados em laboratório, esterilizados por radiação e liberados na natureza. Ao cruzarem com as fêmeas, geram ovos que não eclodem, reduzindo rapidamente a população do parasita. Desde 1960, os Estados Unidos eliminaram essas moscas de seu território e, em vez de monitorar toda a fronteira com o México, estabeleceram um bloqueio natural no ponto mais estreito do continente, o Istmo do Panamá. Você já se perguntou por que a Groenlândia é coberta de gelo, enquanto a Islândia é cheia de áreas verdes? Dá até a impressão de que os nomes foram trocados, mas essa história curiosa tem a ver com um único viking. Lá no século IX, vikings noruegueses cruzaram o Atlântico Norte em busca de novas terras. Eles chegaram a uma ilha fria, repleta de penhascos nevados e fiordes congelados. Como era costume dar nomes baseados na primeira impressão, batizaram o lugar de Islândia, ou Terra do Gelo. Algo parecido aconteceu com as Ilhas Canárias, que receberam esse nome não por causa dos pássaros, mas dos grandes cães que habitavam a região, já que canaria vem de cão em latim. Com o tempo, os vikings perceberam que a Islândia também tinha áreas verdes e terras férteis, mas o nome já estava estabelecido. Alguns anos depois, um viking chamado Erik, o Vermelho, foi expulso da Islândia por conta de seus crimes. Ele partiu ainda mais para o oeste e encontrou uma ilha gigantesca, coberta de gelo. Para incentivar a colonização, Erik usou uma estratégia inteligente. Batizou o novo território de Groenlândia, ou Terra Verde, mesmo sendo completamente gelado. A tática deu certo, e logo novos colonos começaram a chegar, atraídos pelo nome promissor. Esses são os maiores números de países que você pode atravessar no menor tempo possível. Em alguns casos, dá até para cruzar 3 fronteiras em apenas meia hora. Fica até o final. Na 5ª posição, começamos na Suíça. De lá, é possível seguir viagem passando pela França, Alemanha, Áustria, Liechtenstein e Itália. Um total de 6 países em cerca de 6 horas de estrada. Em 4º lugar, o ponto de partida é a Eslovênia. De lá você consegue visitar também a Itália, Áustria, Hungria e Croácia, em menos de 5 horas. Na 3ª colocação, o trajeto começa nos Países Baixos. É possível passar por Bélgica, Luxemburgo, França e Alemanha. 5 países em menos de 4 horas. Subindo para a 2ª posição, você começa em Luxemburgo, depois vai para a França, Bélgica e Alemanha. 4 países em pouco mais de 2 horas. E no topo da lista, a travessia mais rápida. Partindo de Liechtenstein, você consegue alcançar tanto a Suíça quanto a Áustria em apenas 30 minutos. Sabia que é possível viajar de Madrid até Pequim em uma linha perfeitamente reta sem cruzar nenhum oceano importante? Parece impossível, né? Mas é real. Você começa em Madrid, na Espanha, segue para o norte entrando na França, passa por uma pequena parte da Suíça e entra na Alemanha. De lá, atravessa a Chequia, cruza toda a Polônia e chega à Bielorrússia, ainda seguindo essa linha perfeita. Agora a coisa fica mais impressionante. Você percorre quase 4.800 quilômetros pela Rússia,
passando por vilarejos minúsculos e estradas desertas sem fim. Depois da Rússia, você entra nas vastas terras abertas da Mongólia e então cruza para a China. Só falta mais um trecho final e você está em Pequim. Você deve estar se perguntando, desde quando isso é uma linha reta? Pode parecer estranho em um mapa plano, mas se olharmos para um globo, percebemos que se trata de um caminho totalmente reto. Você teria coragem de fazer esse percurso? Se sim, deixe nos comentários. Esse é o famoso Estreito de Magalhães, uma passagem navegável localizado no extremo sul da América do Sul, entre o continente e a Ilha Grande da Terra do Fogo. Tem cerca de 600 quilômetros de extensão e é uma das principais passagens naturais entre o Atlântico e o Pacífico. Foi descoberto em 1520 pelo navegador Fernão de Magalhães durante a primeira volta ao mundo. E sabe o mais curioso? Por muito tempo, esse era o único caminho seguro antes da construção do Canal do Panamá. Por mais que o trecho era seguro, não deixava de ter seus perigos. Ventos fortes, neblina constante, correntes imprevisíveis tornam a navegação um verdadeiro desafio. O Estreito de Magalhães era a principal passagem utilizada para atravessar do Atlântico ao Pacífico, evitando assim o tempestuoso Cabo Horn e a passagem de Drake, considerado um dos trechos de navegação mais difíceis do mundo. Hoje, apesar de ser pouco usado por navios comerciais, o estreito ainda é vital para a navegação local e cheio de paisagens incríveis e vida marinha. Você provavelmente conhece esse pedaço de terra da Europa como Holanda, ou até mesmo Países Baixos, mas afinal, qual desses nomes está correto? E qual é a diferença entre eles? O nome Países Baixos é o oficial do país, e é assim que ele é reconhecido internacionalmente. Localizado no noroeste da Europa, o país é famoso por suas bicicletas, moinhos e tulipas. Mas dentro dos Países Baixos, existem 12 províncias. Duas delas se chamam Holanda do Norte e Holanda do Sul, justamente onde estão algumas das cidades mais conhecidas, como Amsterdã, Roterdã e Haia. Por serem as regiões mais ricas e influentes, o nome Holanda acabou se tornando popular como se fosse sinônimo de todo o país. Mas, na verdade, Holanda é só uma parte dos Países Baixos, não o país inteiro. É como se alguém chamasse o Brasil de São Paulo. Não está totalmente errado, mas também não está certo. Essa confusão também se repete no futebol. A seleção, por exemplo, se chama Seleção dos Países Baixos, mas o mundo inteiro conhece como Seleção da Holanda.